Amém? Vamos ler. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhantemente a fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver carecendo de roupa e necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, esquecei-vos e fazei-vos sem, contudo, lhe dar o necessário para o corpo. Qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, para si mesmo, por si mesmo, só está morta. Mas se alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me esta tua fé, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Creres tu que Deus é um só? Fizes bem, até os demônios crê e treme. Creres, pois, faz certo o homem insensato, de que a fé sem obra é inoperante. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque, visto como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumiu. E se cumpriu as Escrituras, o qual disse, ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado o amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De qual modo não foi também justificado por obra a meretriz Reabe, quando escolheu os emissários e fez partir para outro caminho? Porque assim, como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que Tu possa estar nos abençoando, nos conduzindo, que Tu possa, Senhor, em nome de Jesus, estar nos sustentando, Senhor, que nós possamos caminhar e trilhar, Senhor, trilhar a jornada, Senhor, que nós necessitamos. Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu tem conduzido, nos conduza, Senhor, com fé, nos conduza, Senhor, dia após dia, que nós possamos, meu Deus, ter a fé, Senhor, que nosso pai Abraão teve, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, ter a fé, Senhor, vinda, Senhor, de Ti, Senhor. Ô, Senhor, mas abençoe, Senhor. Que nós possamos também justificarmos, Senhor, e sermos justificados e termos obra, Senhor. Porque a fé, Senhor, sem obra não é nada. A fé sem obra é morta, Senhor. Ô, Senhor, que nós possamos, meu Deus, dias, Senhor, estarmos, meu Deus, alegres, Senhor, porque Tu és aquele Deus que tem nos abençoado. Tu és aquele Deus, Senhor, que tem nos dado, Senhor. Tu és aquele Deus que tem derramado a saúde sobre nós. Tu és aquele Deus que tem nos dado a coragem, Senhor, a saúde para o trabalho. Por isso, em nome de Jesus, nós Te pedimos. Que dia, Senhor, que possamos ver, Senhor, necessidade, que nós possamos, Senhor, estar juntos, que nós possamos, meu Deus, estarmos, meu Deus, com o coração alegre para contribuir, para trazer, Senhor, a Tua casa. Senhor, que dia após dia, Senhor, nós possamos também estar alegres, Senhor, de contribuirmos, meu Deus, com a Tua casa, de sermos, meu Deus, aqueles membros, meu Pai, dizimistas, Senhor, aqueles membros, Senhor, que têm o coração aberto para ofertar, para derramar, Senhor, e receber a Tua graça, Senhor. Ó, Senhor, em nome de Jesus nós Te pedimos, derrame, Senhor, sobre nós. Derrame, Senhor, em nome de Jesus, na Tua casa, Senhor, a vontade, Senhor, de crescermos, meu Deus, a vontade, Senhor, de estar perto de Ti, a vontade, Senhor, de ser conduzido, Senhor, e deixar ser conduzido por Ti. Pois Tu és o Deus que escolheste, Tu és o Deus, Senhor, que está presente. Tu és o Deus, Senhor, que tem nos acompanhado, Senhor. Tu és o Deus, meu Deus, que tem, Senhor, estado sobre nós. Por isso nós Te pedimos, olhe para nós.
Olha para nós, que nós possamos chegar, Senhor, até a Ti, através do sangue de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos passar a palavra ao pastor. O pastor Edmond, que vai trazer a palavra hoje. Seja bem-vindo. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Nós vamos hoje estudar sobre o anticristo e vamos abrir as nossas Bíblias em Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler até o versículo 6, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos fazer a leitura até o versículo 6, mas vamos usar outros textos desse capítulo. Já achamos? Estou ouvindo ainda umas Bíblias. Alguém está folheando ainda? Diz assim então a palavra do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que eu detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Amém. Vamos fazer uma oração, irmãos? Senhor Deus, a Tua palavra é a verdade, e nós queremos, Senhor Deus, nos relacionar com a verdade nesse instante que vamos estudar a Tua palavra. Por isso nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor abra a nossa mente, abra os nossos olhos espiritualmente. Ó Deus, nos dá coração entendido para que a Tua palavra encontre em nossos corações um terreno fértil, para que ela possa produzir a 100, a 60 e a 40 por 1. Que a Tua graça nos capacite. Que o Senhor, mediante o Teu Espírito, possa estar nos alimentando pela Tua palavra. Que ela possa trazer despertamento espiritual aos nossos corações. Que ela possa, Senhor, trazer despertamento para vivermos uma vida mais santa, mais íntegra na Tua presença. Que a Tua palavra gere em nós a santificação e o aprofundamento na espiritualidade devida a todo cristão. Pois é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, o texto que nós lemos é extremamente interessante, porque o apóstolo Paulo, se os irmãos observarem, ele está um pouco preocupado com a forma como os irmãos estavam interpretando uma epístola. Ele cita, inclusive, a epístola aqui. Não fiquem perturbados, palavra aqui, no versículo 1 aí, no versículo 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponho ter chegado o dia do Senhor. Na primeira epístola que ele escreve aos Tessalonicenses, ele escreve para resolver alguns problemas, e ele fala um pouco a respeito da vinda do Senhor. Provavelmente alguns irmãos naquela igreja interpretaram aquilo que o apóstolo falou
de uma forma inadequada, e isso estava trazendo perturbação para os irmãos. E é interessante porque todas as vezes que a teologia é ensinada de forma errada, ela traz perturbação para a espiritualidade das pessoas. E aí, ouvindo o pastor Hernanes falando sobre esse texto, ele chama a atenção justamente para isso, para uma das características, para um dos contextos do assunto de Paulo, sendo justamente esse, de que os irmãos provavelmente estavam interpretando de forma inadequada aquilo que Paulo tinha ensinado na epístola, e isso estava trazendo um certo transtorno. O outro problema aqui na igreja de Tessalônica é que os irmãos parece que estavam querendo marcar dia para Jesus voltar. E isso aqui é um problema sério. Alguns, inclusive, já estavam ensinando, inclusive, que Jesus já tinha voltado. Imagina a confusão que não vem para a mente de crentes que estão esperando Jesus voltar e dentro da expectativa de tudo aquilo que vai acontecer no dia que ele voltar. E de repente chega alguém dizendo, Jesus já voltou. Mas aí ficou todo mundo. E aí, ninguém foi transformado, ninguém foi levado para o novo céu e nova terra. O que aconteceu então? E aí se instala uma confusão geral. E o apóstolo Paulo diz, olha, vocês não fiquem preocupados com isso. Não é essa a preocupação que o crente deve ter. Mas fiquem atentos para os sinais da volta do Senhor. Ao invés de ficar marcando dias, ao invés de ficar preocupado com quando o Senhor vai voltar, se preocupe em identificar os sinais. Porque quando esses sinais se manifestarem, aí então o Senhor está próximo de voltar. E aí ele dá 2 sinais aqui. Ele diz então que o Senhor não voltará, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Apostasia. Esse é um aspecto interessante, e muito embora nós vamos falar sobre o anticristo, mas a apostasia é um aspecto que você não pode trabalhar nada sobre o anticristo sem falar sobre a apostasia. O que seria então a apostasia? Apostasia é o abandono da fé. E aí eu já vi alguns pregadores falando em apostasia como aconteceu lá no povo de Israel. Que aí você tem uma geração que entra na terra prometida, que serve ao Senhor, e outras gerações que vêm, depois que aqueles que serviam ao Senhor, naquela geração que invadiu a terra, morreram, depois da morte desses, as outras gerações não serviam mais a Deus. E o povo se desvia da presença de Deus. E aí então, alguns falam a respeito da apostasia nesse sentido, de que os crentes vão vivendo uma vida correta, íntegra diante de Deus, mas de repente os filhos dos crentes não vão e as gerações futuras vão apostatando da fé. Mas a palavra apostasia, ela tem a ver com alguém que está andando de forma correta e que se desvia do caminho. Não está falando de filho de crente no futuro, mas ela está falando que gente que viveu corretamente, de forma íntegra, e que se desviou do caminho que andava. E é interessante, então, nós observarmos que existe pelo menos 2 tipos de apostasia, sempre andam juntos, mas a gente pode distingui-las, que é apostasia teológica e apostasia moral. Às vezes você vê, por exemplo, gente que tem uma teologia íntegra, você conversa com a pessoa, você diz assim, não, essa pessoa aí conhece as escrituras, conhece doutrina, foi bem doutrinado. Mas aí quando você começa a olhar como a pessoa vive, você diz, não acredito que essa pessoa tem aquele tanto de conhecimento das escrituras e que conhece tão profundamente as escrituras, já que não pratica nada do que sabe. Então foi bem doutrinada, mas a doutrina não entrou no coração, não transformou a alma, não transformou a vida, e o indivíduo vive em apostasia, mesmo sabendo a doutrina corretamente. Mas há uma grande dificuldade de alguém que vive, ou melhor, que não sabe a doutrina corretamente, não viver em apostasia. Então, aquele que conhece a doutrina corretamente tem uma grande chance de não viver em apostasia, porque ele, sendo guiado por essa doutrina, vai viver de forma correta diante de Deus. Mas quando ele não conhece a doutrina corretamente, ele vai errar o alvo,
e vai viver em apostasia porque a doutrina que ele aprende é o referencial da conduta do indivíduo. Logo, a apostasia, ela pode ser uma apostasia moral, quando o indivíduo conhece a Escritura, mas pratica a mentira, e ela pode ser uma apostasia teológica, que é quando o indivíduo não tem nem a chance de viver de forma correta, porque ele aprendeu de forma errada a doutrina. Aprendeu uma doutrina errada e vive fortalecido por aquele conhecimento equivocado a respeito de Deus, a respeito da sua vontade, a respeito dos seus propósitos. E aí nós temos, então, esses dois tipos que se manifestam. Logo, o que a gente observa é que a apostasia é um dos sinais que vai ser manifestado antes da vinda do Messias. E aí isso aponta para a apostasia de igrejas, como instituições, que vão se desviando, e aí a gente vai vendo, por exemplo, um exemplo muito bom que nós podemos usar é o da Igreja Católica, que começou com um propósito bom de unificar as doutrinas, de corrigir erros doutrinários, de ter um referencial para que você pudesse corrigir vários erros doutrinários que estavam se manifestando nas culturas diversas naquela época, e combateram várias coisas erradas. Mas o tempo foi passando e a igreja foi apostatando da fé, e foi então, a gente vai observando que o processo é de apostasia, e aí em nome de Jesus matava-se gente, em nome de Jesus dominava-se nações, em nome de Jesus cria-se as inquisições, em nome de Jesus mata qualquer um que fala contra o Papa, em nome de Jesus esses homens fizeram coisas extremamente perversas que somente um indivíduo guiado pelo diabo pode fazer, porque a apostasia foi tomando conta do cristianismo, da expressão de cristianismo daquela época, que começou bem, mas foi se deteriorando no decorrer do tempo. Logo, o que a gente observa é que é provavelmente esse tipo de apostasia que vai acontecer na volta do anticristo, de gente que servia a Deus e que não serve mais, de gente que andava com o Senhor e que não anda mais, de gente que pelo menos dizia que se andava com o Senhor e resolveu que o anticristo era a opção melhor, e aí o indivíduo então segue os ensinamentos do anticristo, os propósitos do anticristo e presta culto a ele. Essa é, então, o traço que a gente observa, então, na manifestação de apostasia. Aqui nós temos as palavras do grego, apostasion, que significa divórcio, significa repúdio, uma carta de divórcio. Então, o apóstata é aquele que assina uma carta de divórcio, ele se divorcia da fé que antes ele confessava. É isso que é o apóstata. Ele resolve ter um divórcio com Deus. Aí nós vamos observar uma outra coisa interessante sobre a apostasia ainda. Abandono da verdade. Apostasia implica tanto no abandono da verdade quanto no afastamento da moralidade. E aí nós temos como a apostasia tem se manifestado em alguns hemisférios. Por exemplo, na Europa. Na Europa, a apostasia tem se manifestado através do liberalismo. Só que quando nós falamos de liberalismo, aqui na nossa cultura, aqui na nossa região, quando a gente diz assim, fulano é liberal, a gente está dizendo assim, fulano bebe cerveja, fulano fuma cigarro, né? Mas isso não é o liberalismo. Liberalismo teológico significa que o indivíduo não crê mais que Jesus nasceu de uma virgem. Significa que o indivíduo não crê mais em sinais e prodígios que foram feitos por Jesus. Ele começa a tentar explicar os milagres, porque ele não concorda que aquilo tenha sido algo sobrenatural. O indivíduo começa a duvidar que existe pós-morte. Então ele é um cristão, mas ele não acredita na ressurreição dos mortos. Começa a negar essas verdades do Evangelho. Na época de Jesus, os liberais eram os fariseus, ou eram os saduceus. Não acreditavam em anjo, não acreditavam na ressurreição, não sei nem se acreditavam em Deus. Mas os indivíduos não acreditavam em nada que fosse sobrenatural. Os liberais são pessoas, então, que costumam usar a parte ética das Escrituras, como os espíritas usam,
né? O Sermão do Monte, os ensinamentos morais das Escrituras, mas negam esses aspectos sobrenaturais da manifestação de Deus. E aí o que a gente observa, então, é que na Europa, essa é uma característica intensa. Nos Estados Unidos, o que a gente tem é o secularismo e o liberalismo, andando juntos, e destruindo igrejas, destruindo a fé das pessoas, acabando com a espiritualidade saudável das pessoas. No Brasil, o que nós temos é uma manifestação de sincretismo religioso e de misticismo dentro das igrejas. E aí você vê gente, por exemplo, indo para a igreja pagar dinheiro para receber oração, indo para a igreja para pagar para passar no corredor do sal. E para que o corredor do sal? Para poder tirar mal olhado e tirar demônio. Alguém já viu Jesus expulsar demônio com sal? Dar um banho de sal grosso no indivíduo para poder ele sair, tirar os capetas que estão oprimindo? Mas o que a gente vai fazendo é vendo o sincretismo religioso acontecendo. E essa é uma forma de apostasia, porque as pessoas começam a acreditar que Deus é aquilo ali que está sendo dito. E vão se deixando explorar, dia após dia. E aí nós temos, então, o pai de santo da igreja, que é o indivíduo poderoso, com as mãos poderosas. Eu me lembro até de um que foi denunciado há algum tempo atrás. E aí ele disse assim: você vai vir para o templo e vai pegar nessas mãos, como se as mãos dele tivessem algum tipo de poder sobrenatural. Você vai pegar nessas mãos, porque eu vou ficar lá na porta do templo esperando. E as pessoas encheram tanto tempo nesses dias, que os carros não conseguiam andar na avenida de São Paulo lá. Interromperam a avenida na hora que o pessoal estava indo para o culto na igreja dele, por conta disso, para pegar na mão poderosa do pai de santo da igreja. Porque os crentes começam a ver o indivíduo como se ele fosse um verdadeiro Messias. Há pouco tempo, alguém cortou o pescoço de um desses aí e estavam lá já fazendo um certo espetáculo na roupa que limpou o sangue do indivíduo. Então é o sangue que tem poder. E aí o que a gente vai observando é que esse sincretismo tem entrado dentro da igreja. E a igreja, de certa forma, tem tido uma teologia extremamente fraca e não tem discernido qual é o lugar do cristão diante de Deus e diante desses desafios que vão acontecendo. E aí nós vamos observando vários ensaios de anticristo se manifestando na nossa sociedade. E nós vamos simplesmente olhando e achando que isso é comum, é normal, porque tem tanto narcisista assumindo posição de pastor, e tem tanto assaltante roubando as pessoas de igrejas, e igreja para alguns virou um comércio, né, um mercadinho. O indivíduo está lá precisando de dinheiro. Me lembro de um que fez isso aqui na região, graças a Deus ele não abriu a igrejinha dele. Estava precisando de dinheiro, desviado há muito tempo, precisando de dinheiro, comprou umas 30 cadeiras. Aí o cunhado dele, que é pastor da Assembleia de Deus, passou, disse: moço, e esse monte de cadeira aí? Ele disse: essas cadeiras aqui eu vou abrir uma igreja. Vou arrumar uma garagem aqui e abrir uma igreja, para fazer um dinheirinho. E é assim que a gente vai vendo a fé de alguns líderes se manifestando, para iludir pessoas e para fazer com que essas pessoas que não conhecem as Escrituras vivam uma vida de apostasia, porque são mal ensinadas e vivem uma vida completamente contrária àquilo que Deus estabeleceu, ao projeto de Deus para as nossas vidas. Logo, a apostasia vai se manifestando dessa forma no Brasil, em forma de sincretismo e de misticismo, que vai se espalhando dentro das igrejas de uma forma muito intensa. E aí todo ano a gente vê esse tipo de igreja que gosta desses misticismos. Todo ano a gente vai vendo as modas chegando e as modas saindo. Moda chega e moda sai. E essas igrejas vão vivendo de moda. E os crentes vão precisando viver de moda, porque o evangelho não é suficiente para eles. E isso é uma manifestação desse enfraquecimento da fé, desse enfraquecimento da espiritualidade, de indivíduos que deveriam estar
vivendo uma vida de santidade e se concentrando em servir a Deus e em adorá-lo, em espírito e em verdade, quando trabalham, quando conversam com as pessoas, quando criam seus filhos, quando ganham o pão de cada dia, quando comem o pão de cada dia e assim por diante. Nas coisas simples vai se entrando o Evangelho e Deus vai fazendo parte do dia a dia do indivíduo. Isso não é ensinado quando você precisa de um misticismo porque o misticismo é interessante. Quando um pai de santo faz algum tipo de ritual, o que o pai de santo está tentando fazer é manipular as forças espirituais. Então ele quer alguma coisa e ele vai então e faz uma manipulação de um ente espiritual através de um trabalho para poder esse ente espiritual alcançar aquilo que ele deseja. E aí quando você acha que pode, através de algum tipo de campanha, através de algum tipo de ritual, fazer a mesma coisa com Deus, o que você está praticando é magia. Dentro da igreja. Magia. Quando você começa a atribuir a uma rosa um poder que ela não tem, quando você começa a atribuir um sabonete ungido, e a gente poderia até usar a palavra certa para esse tipo de prática, um sabonete mágico, que um mágico impôs a mão e passou poderes para ele, para lavar alguém e tirar as enfermidades. Ou a uma lâmpada, que quando ligada, qualquer pessoa que estivesse ali embaixo, a luz espiritual vai brilhar na vida do indivíduo, mesmo que o indivíduo não saiba nada de Deus e não saiba nada do Evangelho, porque o indivíduo crê que a luz por si só, sendo ungida pelo mágico maior da igreja, tem algum tipo de poder. E aí você vai atribuindo poder à toalha, poder à água, né? Poder a isso, poder aquilo, e o indivíduo é mágico e diz assim, não, mas isso aí, lá onde eu faço magia, tem isso. Minha mãe uma vez levou minha avó, que era macumbeira, para uma igreja pentecostal aqui na região. E aí as pessoas começaram a ir lá na frente, receber a imposição de mão e cair. Aí minha mãe olhou para ela e disse assim, que bênção, dona Lourdes, não é? Ela disse, eu faço isso tudo lá em casa. Ela fazia aquilo tudo na casa dela, ela passava o cabelo na enfermidade da pessoa e a pessoa ficava curada. Então, ela fazia aquilo tudo lá na casa dela, mas tinha uma coisa que ela não podia fazer na casa dela, aprender o Evangelho como se deve. E nessa igreja você não ouvia o Evangelho, né? Ouvia algumas pessoas indo lá dar o testemunho, mas não ouvia a pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho, que é o que realmente liberta as pessoas. E aí a pessoa vai vivendo numa apostasia intensa, porque vai confiando a sua fé naquele que está lá na frente e vai o tempo todo buscando muletas espirituais, que é o profeta que revela, que é o outro que tem dom de cura, que é o outro que faz isso, que faz aquilo. E aí você fica o tempo todo buscando pessoas como intermediários para alcançar a bênção de Deus. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso é um desvio doutrinário seríssimo na nossa alma, e que nos desvia de Deus, e que nos prepara para a vinda do anticristo, porque esse indivíduo vai ter sinais e prodígios para levar a mentira dele para as pessoas, e ele vai ser adorado como Cristo pelas pessoas. Logo, o tempo vai estar propício para essa manifestação, porque um tempo de intensa apostasia é uma das características do tempo em que esse anticristo se manifestará. Um tempo de intensa apostasia, de igreja que ensina uma coisa e vive outra, de pessoas que entendem até o Evangelho, mas a vida prática dentro da igreja, nas liturgias, é completamente diferente daquilo que a Escritura ensina. É esse o período, um período em que as instituições vão estar apostatando da fé, e um período em que pouquíssimas pessoas vão estar vivendo uma vida realmente consagradas a Deus. Essas pessoas vão existir, porque o anticristo vai atrás delas, mas as outras vão ser facilmente seduzidas, porque a intenção, ou o espírito dessas pessoas, a motivação delas não é mais buscar Deus. E aí o anticristo vai entrar com aquilo que a seduz.
essa é a primeira coisa que nós observamos no texto. A apostasia é uma das características da época em que Jesus vai se manifestar. E ela pode se manifestar, sim, através da teologia e através da prática daqueles que apostatam da fé. Segunda coisa que eu gostaria de tratar é o assunto relacionado àquilo que eu vim falar hoje, que é sobre o anticristo. Pode. Se eu não souber, depois você pergunta ao pastor. É um desvio doutrinário. Mas é um desvio doutrinário, mas as pessoas afirmam que foram curadas, que aconteceu o que elas queriam. Porque tem que se entender a respeito dessa afirmação aí. Eu fui curada. Sendo que foi em um meio que não foi de Deus, né? Que foi outros meios, outros poderes que não foram de Deus. Mas eles afirmam, as pessoas falam que foi curada. Então tem que se entender a respeito dessas afirmações aí. O que a gente precisa entender é o que é que gera cura. Algumas curas são psicológicas. Não, algumas curas são psicológicas. Eu tenho uma tia que ela tinha um problema sério e vivia em cima de uma cadeira de roda. E teve uma vez que a Igreja de Filadélfia fez um evento lá no ginásio de esporte, e no final do evento o pastor Romário pegou minha tia e orou para que ela ficasse curada. E depois falou, agora a senhora levante. E a mulher quase caiu para levantar da cadeira. E algumas pessoas ajudaram. E, se eu não me engano, ela deu assim uns 2 passos, com um monte de gente segurando nos braços. E todo mundo saiu dali dizendo que ela tinha ficado curada. No outro dia, ela continuava em cima da cama. Então, o que aconteceu foi que, diante de uma pressão psicológica, de um ginásio cheio, uma senhora de idade, já idosa, se esforçou ao extremo a tempo de ter um acidente e fez uma coisa que ela não faz no dia a dia. Mas aquilo era só fruto de um esforço, ela não ficou curada. Então nós temos essas curas desse tipo, nós temos curas que são só psicológicas. O indivíduo está com aquela sensação, eu me lembro que eu fiquei com uma doença psicológica quando eu estava na faculdade, lá no Rio de Janeiro. Ouvi um terapeuta falando a respeito do que moto faz para a coluna. E eu saí dali com uma dor na coluna. E era uma coisa incompreensível. Eu saí dali com dor na coluna. E fiquei dias com essa dor na coluna. Depois me deu uma dor no joelho. Aí eu fui procurar o coisa, ele me deu algumas instruções, entre as quais que eu precisava andar um pouco mais, porque, por causa da minha altura, quando eu fico tenso, a tensão se concentra nas partes que o corpo é maior. E aí, na minha questão, era o joelho. Então, se eu fizesse caminhada, resolveria o meu problema no joelho. E que minha coluna não tinha nada. Era só uma questão psicológica. Então, de repente, eu vou numa igreja, alguém faz uma oração por mim. Como era uma coisa psicológica, eu saio dali confessando que fiquei curado, confessando, e a doença psicológica é curada. Então, nós temos doenças psicológicas, nós temos algumas pessoas que dizem que estão curadas e não estão. Eu li um livro uma vez, quando era novo convertido, eu li um livro, e ele afirmava que você só fica curado se você começar a afirmar que está curado, se você começar a agir como quem está curado. E eu ainda tenho, né, alergia a cacau, só que ela não se manifesta assim, com facilidade. E amendoim também, inclusive essa semana passada eu comi muito amendoim, mas ela não manifestou. Então ela não manifesta sempre. Manifesta mais quando tem mudança de clima. Eu fico mais tendente a manifestar. E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei e comprei logo um monte de chocolate, botei no bolso, saí andando na rua e comendo chocolate. E aí encontrei um amigo meu que era espírita e disse: eu estava doente e agora estou curado da minha alergia, e fui andando. Só que algum tempo depois, voltou a atacar a alergia nos tempos propícios, que são tempos de mudanças climáticas. De vez em quando ataca, às vezes não ataca. Então, quer dizer, eu fiz exatamente o que o homem mandou. Eu fui e afirmei. E algumas dessas pessoas que vão lá na frente e afirmam que foram curadas, na verdade não foram.
Elas afirmam. Kennedy Reagan, por exemplo, faleceu, suspeita-se que foi da mesma enfermidade que ele disse que foi curado logo no início do ministério dele, que foi o pontapé inicial para todas as curas que aconteceram. Mas a família não deixa os médicos dizerem de que enfermidade foi que ele morreu. E os médicos, então, alguns especialistas dizem que aquele tipo de doença, às vezes ela tem uma remissão, quando a pessoa é jovem, e depois de idoso ela volta e mata o indivíduo. Mas eles não deixaram ninguém ficar sabendo disso. Qual foi a enfermidade que o matou? Então a família proibiu os médicos de falarem. Então existe muito desses enganos. Eu já vi também um pastor falando de um que vinha aqui no Brasil para Adonep, e cadeirantes e mais cadeirantes iam para lá e saíam curados. E aí o indivíduo, então, um pastor, foi até Caio Fábio, disse que 2 pessoas que ele conhecia foi para esse evento, porque eram especialistas lá nos Estados Unidos em som, e foram chamadas por eles, estava aí. E aí elas estão lá mexendo no som, e aí chega um homem e começa, marca um X ali, marca outro X ali, marca outro X ali, e sai marcando X. Aí ele disse que depois, ele perguntou, o que é isso aí? Aí o rapaz disse, não, isso aí não é nada com relação a vocês, então vocês vão cuidar só do que vocês vieram fazer. Aí daqui a pouco vem os cadeirantes empurrando as cadeiras. Empurrando as cadeiras, bota lá onde tem o X, e sentam lá esperando o milagre acontecer. Por quê? Porque nesse ambiente, eles acreditam que, fazendo isso, eles vão induzir pessoas que realmente estão doentes a crerem na cura. É uma forma de manipular a pessoa para crer na cura que pode acontecer na vida dela. Mas esses cadeirantes que levantaram, o cara já sabia. Então ele apontava, eu vi uma vez uma coisa, o cara apontava assim, ia em cima do cadeirante e mandava levantar, e o cara levantava na hora. Mas não era, foi até Mauro Celuro, fazia essas coisas. E essas manipulações são terríveis. Quer dizer, algumas pessoas saem de lá curadas, saem, mas há essas manipulações também. Então a gente não sabe muito bem quando é que estão manipulando e quando é que não estão manipulando. Então, é uma coisa assim extremamente complexa. Agora, Deus pode curar pessoas nesse ambiente que está pregando o evangelho de forma equivocada? Pode. Porque a gente não pode colocar limites em Deus. Deus pode curar essas pessoas. Mas essas curas podem não acontecer. E as pessoas acharem que aconteceram. Porque elas podem ser enganadas e saírem por aí dando testemunho. Eu me lembro também, eu era novo convertido na época, a Igreja Universal estava no auge, e um rapaz aidético que dava testemunho direto, de tudo quanto é canto, que estava curado, e que já tinha anos que estava curado. O repórter desafiou ele a fazer o exame. E quando ele fez, ele não estava curado. A doença tinha dado um descanso a ele, mas ele não estava curado. E aí, acreditava que estava, e ficou todo sem graça, diante do Brasil inteiro. Foi um Globo Repórter que teve. Então, por quê? Porque pessoas, de forma irresponsável, e é interessante porque quando você vê alguém sério, sendo usado para curar, normalmente a pessoa diz assim, procure o médico e constate, porque se Deus lhe curou, o médico vai dizer que você está curado. Mas se Deus não lhe curou, o médico vai dizer que você não está curado. Então a gente precisa entender isso. Deus, o fato de você procurar o médico para constatar se realmente aconteceu a cura, não significa que você não tem fé. Significa que você é sensato. E entende que às vezes você pode ser iludido, e às vezes o profeta que profetizou cura para você, pode estar enganado. Se eu fosse casar com todas as moças que foi profetizado que eu casaria, eu tinha casado com umas lá em Salvador e outras aqui em Irecê. Tinha casado com moça em Lapão, tinha casado com moça em Irecê, tinha casado com moça em Salvador, e assim por diante. Por quê? Porque chegava lá, o profeta dizia, essa daqui foi a moça que Deus escolheu para você. Eu era novo convertido, e um profeta desse chegou para mim e falou isso. Você ama essa moça, e essa moça te ama, e a moça era noiva. Imagina aí, eu tinha 1 mês de convertido, e quase que o casamento da moça foi para Cucuia por causa disso. Então, é algo extremamente
perigoso. E a gente precisa ter sensatez. Então, a cura pode acontecer, porque a gente não pode limitar Deus. Eu me lembro de um que se converteu no terreiro de macumba. Estava fazendo a macumba, era um pai de santo, fazendo a macumba, e ele ouviu uma voz que disse assim para ele: saia desse lugar, porque você não pertence mais a ele. E ele simplesmente largou o que estava fazendo, entrou no carro e foi para casa. E nunca mais voltou. Hoje é pastor batista. Nunca mais voltou. Deus falou com ele, diretamente. Ele ouviu a voz e seguiu. Então a gente não pode limitar Deus, dizer assim: Deus não age de forma alguma nesse meio. Mas uma coisa é certa: a apostasia se manifesta no meio onde se ensina coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. E as pessoas são desviadas do propósito. E mais, os sinais que são feitos nesse ambiente têm o mesmo propósito dos sinais que o anticristo vai fazer, que é o que a gente vai falar um pouco mais na frente. O anticristo vai fazer sinais e prodígios da mentira. Significa que os sinais não acontecem? Não, os sinais acontecem. São verdadeiros. Mas o propósito é firmar a pessoa na mentira. E a pessoa vai sendo firmada na mentira. Você se lembra dos sinais que Moisés começou a fazer no Egito? Os magos de Faraó faziam sinais também. Então, a gente tem que ver isso. Há princípios espirituais e a manifestação de poderes que nós não entendemos e que, às vezes, se manifestam também através de pessoas assim. Nós temos algumas pessoas que são paranormais e que, às vezes, têm essa capacidade de curar. E que manifesta isso, às vezes, quando a pessoa é criança ainda. Não tem nenhum vínculo com o Evangelho e manifesta. E aí a pessoa se vincula logo à primeira religião que explica essas coisas, que é o Espiritismo, e vive a vida toda no Espiritismo. Aquelas curas acontecem? Algumas acontecem, outras não. Mas aí a gente não pode também dizer que tudo é do diabo, porque a gente não tem como medir o que é e o que não é. Mas o que o anticristo vai fazer é do diabo. E o propósito é fortalecer a pessoa na mentira. Então, se o milagre lhe fortalece na mentira, então é de se questionar quem é que está por trás desse milagre. É uma das coisas que a gente precisa observar. Uma coisa interessante que Jesus ensina sobre o profeta: quando o profeta profetiza e não acontece, é falso profeta, não tenha temor dele. Mas quando o profeta profetizar e acontecer o sinal, mas ele lhe chamar para ir atrás de outros deuses, não vá e não tenha temor dele, porque também é falso profeta. Porque Deus permitiu que o sinal acontecesse para provar o teu coração. É o que o texto bíblico diz. Então, muitas vezes, algum profeta que está ensinando a pessoa a viver em apostasia, vai ter sinais acompanhando o indivíduo. Mas se ele lhe ensinar o caminho do erro, não o siga, porque é falso profeta. É assim que a gente discerne. Oi? Se acontecer, eu creio que possa ser Deus. É isso, eu estou dizendo. Se acontecer, eu creio que Deus possa estar mostrando para a pessoa. Porque, veja bem, Deus mostrava através de sonhos, falou com José através de sonhos no Egito, falou com José, o que criou Jesus, através de sonhos. Vai para o Egito, depois volta. E aí, então, Deus fala conosco, Deus mostra coisas, às vezes a respeito do futuro, às vezes a respeito do nosso presente também, que é coisas que a gente não discerne, Deus mostra. Mas o objetivo de hoje, senão a gente vai demorar muito tempo aqui e não vai dar para mim falar sobre o tema que é sobre o anticristo. Vamos então trabalhar um pouquinho sobre o tema de hoje. O aparecimento do homem da iniquidade, né? É o que o texto diz, o filho da perdição. Primeiro, a identidade revelada do anticristo. O que é anticristo? Anti, no grego, significa uma preposição que significa completamente contrário, oposto. Então, quando se diz anticristo, o que está dizendo é alguém oposto a Cristo. Alguém que é inimigo de Cristo. No caso do anticristo, ele não só é inimigo de Cristo, mas ele é alguém que vai tentar
ocupar o lugar de Cristo. É alguém, então, que vai se apresentar como uma resposta relacionada ao Messias. Ele vai se apresentar como Messias. Há algumas doutrinas dispensacionalistas que dizem que isso, quando ele se apresentar como Messias, os judeus vão logo ceder. Mas o que a Bíblia nos diz é o anticristo é alguém que é inimigo de Cristo. E por isso todas as ações dele, tudo que ele vai fazer é contra aquilo que Cristo ensina e contra aquilo que Cristo gostaria que alguém fizesse. Essa é o ensinamento. Homem da iniquidade. A palavra iniquidade, primeiro, o que o texto nos diz é que ele é um homem. Eu pesquisei em alguns livros e é interessante quanta coisa se diz a respeito desse homem da iniquidade. Alguns dizem que não é um homem, é uma instituição. Na época da Reforma se dizia que era o papado. Não somente o Papa que estava vivo, mas os papas que já vieram e a instituição do papado como um todo. De forma que ia se criando. É interessante, porque na época da Reforma, ver o Papa e ver a instituição católica como o anticristo era uma coisa assim extremamente fácil. Você vai ler nos textos. Em Daniel, diz que ele é um homem, um líder político. É a ênfase de Daniel, um líder político. Lá, já em Paulo, se fala a respeito de prestar culto ao indivíduo, de ele entrar no templo. Então, o que é que está dizendo? Está se falando de um líder eclesiástico. Então, ele é um líder político e eclesiástico. E o Papa era o quê? Um líder político e eclesiástico, que dominava todas as nações conhecidas, e que tinha um controle fortíssimo. Quando o Papa dizia assim, você não é mais rei, teve um rei, por exemplo, que ele destituiu o cara do reinado. E o rei foi andando descalço até o palácio do Papa e ficou se humilhando na frente do palácio do Papa até o Papa o receber. Era esse o poder do Papa. E aí a reforma vem, e os reformadores, então, quase todos viam o Papa como anticristo. Hoje que o tempo passou, a Igreja Católica perdeu o poder que tinha. Nós temos uma visão de que houveram muitos anticristos, como diz o apóstolo João, né? Muitos anticristos vão aparecer no decorrer da história, mas vai haver um anticristo que vai unificar todas as nações sob o seu poder, e as pessoas vão prestar culto a ele, e ele vai ter a capacidade de fazer sinais e prodígios para fortalecer a mentira dos seus lábios. Vai ter um profeta dele que vai auxiliá-lo nisso, e ele vai ter toda uma estrutura para se desenvolver. Logo, alguns então achavam, principalmente na Reforma, que a Igreja Católica é que era então a estrutura do anticristo, e que não seria uma pessoa, mas um papado, uma organização. E aí a gente vai observando, outros teólogos, eles vão também fazendo essa afirmação. Mas o que a gente observa no texto é que não tem como ele ser uma instituição. Por quê? Porque o texto que Paulo fala, que Paulo escreve, diz assim, homem da iniquidade, depois ele diz assim, se opõe, quer dizer, um homem que se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus. Depois, mais na frente, diz assim, assentar-se-á no santuário de Deus, e depois diz que ele vai ostentando-se, como se fosse o próprio Deus. Então, não é uma instituição que está fazendo isso, é um indivíduo, um homem. Então, durante a história, nós tivemos vários homens que perseguiram a igreja e que se manifestaram como anticristos de várias formas. Mas no dia do juízo, quando estiver próximo o período do juízo, a volta do Senhor, vai se manifestar um que vai ter o controle político e religioso sobre as nações. Uma das pesquisas que eu fiz, esse autor, ele enfatizava mais a respeito do papado como anticristo, mas ele fez algumas afirmações interessantes. Uma delas, feita a respeito do anticristo e desse poder religioso, é que o anticristo não vai aceitar que ninguém
preste culto a nenhum Deus. E esse é um aspecto interessante, porque se, por exemplo, se o anticristo se for alguém que é ecumênico, por exemplo, ele vai, na verdade, incentivar todo tipo de religião. Então, vão ter pessoas que não vão adorá-lo. Mas o que a Bíblia diz é que todas as nações vão adorá-lo, vão prestar culto ao anticristo, como se ele fosse um Deus. E algumas coisas que vão acontecer na vida dele vai justamente fortalecer isso. Ele vai ser ferido, diz Apocalipse, que ele vai ser ferido de morte e depois vai ser curado de repente. Então vai haver uma manifestação de poder. É uma imitação da ressurreição de Jesus, mais ou menos. Depois diz o texto, diz outro texto que, no caso esse aqui também diz, dos sinais e prodígios que ele vai fazer. Então, coisas sobrenaturais acompanhando e fortalecendo o ministério dele. E aí, quando a gente vê o quanto pessoas carismáticas na nossa geração são capazes de levar pessoas à loucura, eu me lembro agora de um irmão que ele disse que na primeira vez que Beto Leles se candidatou aqui em Irecê, teve um dia de noite que ele estava extremamente eloquente. Imagine só, ele convenceu o grupo que estava com ele de se espojar numa lama que tinha lá e sair correndo no meio da rua. E o rapaz disse que quando, na eloquência das palavras, quando ele fez a proposta que o povo começou a se lamear todo, ele disse, o irmão disse que sentia uns arrepios. Ele disse, não pode ser uma coisa natural um indivíduo fazer um negócio desse só convencido por palavras de homens. Quer dizer, esse anticristo vai ter essa manifestação sobrenatural acompanhando. Provavelmente muita eloquência, muito carisma para convencer as pessoas a fazerem coisas loucas e coisas extravagantes por amor a ele. A gente vê, por exemplo, um homem carismático como Lula consegue botar um bocado de gente na frente da cadeia e as pessoas estão lá. Aí outro dia mostrou lá a reportagem, eu disse, moço, esse povo aí só pode estar ganhando dinheiro para fazer um negócio desse. Tem geladeira, tem tudo lá. O negócio lá está bem confortável, comida à vontade. Hã? E aí você vai observando o carisma, o que é que faz com pessoas. E olha que ele não tem poderes sobrenaturais. Imagine se tivesse. Então, é algo que a gente precisa observar. Uma outra coisa interessante no anticristo é a palavra iniquidade, homem da iniquidade. Iniquidade, não ter parte em errar o alvo. Amartia é a palavra iniquidade, usada no texto. Errar, está errado. Aquilo que é errado, pecado, uma ofensa, uma violação da lei divina, em pensamento ou em ação. Então, amartia, homem da iniquidade, homem que vive sem a lei de Deus. Pastor Hernandes, falando sobre isso, ele disse que ele, pelo menos foi o que eu entendi, que era um homem sem lei e que iria levar a população mundial ao caos. Aí eu achei que não, pelo menos foi o que eu entendi, né? Alguém pode olhar o vídeo dele depois. Ele não vai levar as nações ao caos, porque se ele levar ao caos, as pessoas não vão querer ficar com um líder que destrói aquilo que elas construíram. Ele, na verdade, vai levar a um tempo de paz e tranquilidade para aqueles que se dobrarem diante dele. E para aqueles que não se dobrarem diante dele, morte, perseguição, e vai fazer de tudo para dificultar a vida das pessoas. A Bíblia ensina que nós vamos estar presentes, a igreja vai estar presente, porque ele vai ter que ter alguém para perseguir. Se todas as nações vão se prostrar diante dele, ele vai ter alguém para perseguir, e vai ser a igreja. Ele vai se levantar contra tudo que é Cristo, contra tudo que representa a fé cristã. Logo, a igreja vai ter que ser perseguida nessa fase. E aí nós temos os dispensacionalistas dizendo que a igreja vai ser arrebatada. Aí vai ter muito crente fazendo a mesma coisa que os irmãos lá da China fizeram. Quando o regime comunista começou a dominar lá na China, os crentes lá, a maioria são dispensacionalistas, que creem que vão ser arrebatados antes da grande tribulação. E eles interpretaram que aquilo ali seria a grande tribulação.
e que Jesus ia voltar e ia levar eles. Centenas de crentes foram mortos porque não se preveniram, não fugiram, não se preveniram de alguma forma e foram mortos. Logo, o que a gente observa é que vai ter muita gente assim, no dia que o anticristo se manifestar. Pode falar, irmão. Aham. Veja só, o que a Bíblia diz que é um homem. Agora, existe um sistema para sustentar ele. O que a Bíblia ensina é que existe um sistema que o sustenta. Ele tem um profeta, por exemplo, que provavelmente vai profetizar coisas extraordinárias e essas coisas vão acontecer. Ele tem à disposição dele toda a manifestação do poder do diabo. Se os magos lá no Egito conseguiram fazer uma vara virar serpente, imagine o que esse indivíduo não vai conseguir fazer na frente dos olhares das pessoas. Então, provavelmente, essas curas, manifestações sobrenaturais, revelações de coisas futuras, revelações de coisas que aconteceram na vida da pessoa, manifestações de demônios, oprimindo e convencendo as pessoas, habilidade política, pressão política, pressão de exércitos, ele vai precisar de uma estrutura. Mas a Bíblia diz que é uma pessoa. Embora ele vá precisar de uma estrutura, o anticristo não é a estrutura, o anticristo é uma pessoa que o diabo vai poder deitar e rolar com ele enquanto estiver se manifestando aqui no nosso meio. Então, o ensinamento é que é uma pessoa. O sistema, todo líder vai precisar. Ele vai ter que chegar, as ordens dele vai ter que chegar até os confins do mundo. Então ele vai precisar de estrutura que impõe as ordens dele lá. A perseguição à igreja vai acontecer em todas as partes do mundo, então ele vai precisar de uma estrutura para ele convencer as pessoas, né, daquilo que ele está se propondo a fazer, da paz que ele se propõe a trazer, da resolução dos problemas. Então ele precisa de uma estrutura, e ele vai ter essa estrutura. Mas é um homem que está com uma estrutura por trás, isso aí a gente não tem dúvida, entendeu? Mas não é o sistema, como alguns ensinavam, né? Diziam que é um sistema que vai, então, se manifestar como o anticristo. Não, é um sistema que está por trás do anticristo, mas o anticristo é uma pessoa, um indivíduo que vai pintar e bordar por 3 anos e meio. Vai. É o tempo. Bem, o tempo é 3 anos, veja só, o tempo pode ser 3 anos e meio, pode ser muito mais do que isso, entendeu? Ou pode ser menos, porque o tempo, um dia, da Daniel, se eu não me engano, Daniel que tem uma revelação do tempo e do tempo que vai ser abreviado. Agora, o texto bem, assim, eu não tenho, mas é Daniel, faz a afirmação. Depois nós temos, se eu não me engano, em Apocalipse também essa afirmação, né, do tempo abreviado. Jesus não fala de tempo, Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Então, durante a grande tribulação, a igreja vai continuar vivendo o evangelho, pregando o evangelho, e muita gente sendo perseguida e morta, e a gente já vê hoje que já existem formas de você controlar quem compra e quem não compra, não é? Quando o Banco do Brasil foi explodido aqui, deu um problemão para vocês aqui, não deu? Imagine se aparece alguém que controla todos os bancos do mundo, e aí ele diz, agora você que tem patrimônio no banco, não tem mais. Hein? Aí a gente vai ter que se adaptar. Mas
O anticristo, no caso, é alguém que tem uma estrutura por trás dele. Uma outra coisa que se afirma sobre o anticristo é filho da perdição. É outro termo utilizado para anticristo. Esse termo só é utilizado 2 vezes na Bíblia. Uma vez, quando diz assim, João capítulo 17, versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. De quem é que Jesus está falando aqui? De Judas, filho da perdição, um indivíduo destinado para destruição. O outro termo utilizado é em Tessalonicenses 2, versículo 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora, o filho da perdição vai ser destruído. O que o Apocalipse 19, 20 diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Então, a besta aqui é o anticristo. O profeta é aquele, então, que faz os sinais para fortalecer e convencer as nações de que aquele indivíduo deveria ser adorado. E de pôr o sinal. E é interessante essa questão do pôr o sinal. O pôr o sinal vai ser um ato de apostasia. O indivíduo não vai só pôr o sinal, ele vai cultuar, ele vai fazer orações, ele vai adorar a besta e tudo aquilo que vem junto com ela. Então, é um ato de apostasia a adoração. Mas a besta vai ser destruída e ela vai sofrer as consequências daquilo que fez aqui na terra. Assim como todos os seus adoradores vão sofrer as consequências. Uma outra palavra que é interessante que nós observemos é o iníquo. É o que diz lá. Então será, de fato, revelado o iníquo. A palavra iníquo aqui é destituído de lei. Quer dizer, alguém que não tem lei nenhuma. Alguém que não existe regra para ele. Ele faz a própria lei. Então, ele é alguém que não tem regra moral alguma. Essa é, então, a interpretação que se faz desse termo que é usado. Sua oposição e adoração são definidas. Sua oposição é a Deus, a lei de Deus e a igreja. É essa a oposição que ele vai fazer. A Deus, porque ele quer estar no lugar de Deus e quer ser adorado como Deus. E ele vai convencer as pessoas a fazerem isso. A lei de Deus, porque ele é alguém que não valoriza a lei de Deus e que aqueles que o seguem também não veem a lei de Deus como uma referência de vida e de comportamento. E a igreja, porque é a única que vai adorar a Deus e praticar o mandamento de Deus quando ele estiver aqui. A vida da igreja, no meio do anticristo, vai ser mais ou menos como o livro de Esther. Vocês se lembram daquele homem que não se prostrava diante diante do líder político que ia crescendo constantemente? Como é o nome dele? O tio Mordecai. Vai acontecer, o que vai acontecer vai ser mais ou menos aquilo. Todo mundo se prostrava diante do homem e o Mordecai não se prostrava. E o cara olhava para ele e dizia: você vai se prostrar. E ia dificultando a vida de Mordecai. Dificultando, perseguindo. Mordecai vivendo uma vida santa, íntegra, e o cara está lá arrumando um jeito de dificultar a vida dele, e aí começa a perseguir todos os judeus, por causa daquele homem que não se prostrou diante dele. No final, quem foi para a forca? Fez a forca para se enforcar. Virou provérbio no meio dos judeus. Mas o que a gente observa é que o que vai acontecer na época da grande perseguição é justamente isso. A igreja vai ser composta pelas únicas pessoas na terra que não se prostram diante do anticristo. Vai ser uma afronta ao poder e à autoridade dele, aos sinais que ele vai fazer e a tudo mais.
ter a igreja viva, militante, pregando o evangelho, adorando a Deus e se recusando, apesar das perseguições e das mortes e de tudo mais que ele vai provocar, se recusando a se dobrar. Aí alguém pode pensar assim, mas será que se isso acontecer agora, eu vou ter coragem de enfrentar isso? Todos os crentes que foram mortos, que se tornaram mártires, todos eles eram iguais a gente. Gente simples como a gente, gente mansa como a gente que tinha família como a gente tem família, gente que tinha um negócio, que tem uma fonte de sobrevivência como nós temos. Eram pessoas como nós, mas que, num momento específico, receberam capacitação de Deus para viverem em santidade, num período extremamente difícil. Então, Deus é quem nos capacita, assim como capacitou a eles, para vivermos aquilo que precisamos viver, no período que nós vivemos. Então, se a grande perseguição começar hoje, com certeza o Espírito de Deus vai nos preparar para que nós possamos viver uma vida santificada diante dele. Amém? Uma outra característica interessante que nós observamos quando vamos estudar o anticristo, é que o anticristo será objeto de adoração em toda a terra. Isso aqui eu já afirmei. O texto é o Tessalonicenses, tem o de Apocalipse também, que fala assim, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, vai adorar o anticristo. Todo. E aí vai ser interessante, porque você vai saber exatamente quem é cristão e quem não é. É a única época em que nós vamos saber quem realmente é cristão e quem não é. Porque quem não é cristão vai apostatar. Quem não é realmente cristão, quem é só membro de igreja, vai apostatar. E quem é realmente membro de igreja, ou quem é membro da igreja de Cristo, que tem o nome escrito no livro da vida, que tem o Espírito Santo em si, esses é que vão permanecer na fé. É essa a clareza do evangelho que nós vamos ter na época do anticristo. Nós vamos saber realmente quem é quem no nosso meio. Vamos saber quem somos diante de Deus e quem somos diante do anticristo. Não vai haver dúvidas, porque aqueles que não servirem a Deus vão servir ao anticristo, e não vai ter ninguém em cima do muro. Ninguém vai ficar em cima do muro. E aí nós vamos saber exatamente quem é crente e quem não é. Uma outra coisa interessante que nós observamos no estudo sobre o assunto é o cenário que já é preparado. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, é o que Paulo fala, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Aí vem um monte de coisa sobre aquele que o detém. Quem é que o detém? Porque primeiro fala aquele que o detém, depois tem aquilo que o detém, e aí as pessoas ficam falando, mas o que é que o detém? E aí vem as conversas. Primeiro, uns dizem assim, o que o detém é a pregação da palavra. Quando a igreja for ser arrebatada, não tem mais palavra, e o diabo pinta e borda por aí. Então, para alguns dispensacionalistas, seria a pregação da palavra. Para outros, e o pastor Hernandes é a favor desse ponto de vista, é a lei e o Estado. Ele diz que a lei e aquele que impõe a lei é que que detém a manifestação do diabo. Eu achei que dos pontos de vista não era muito adequado, porque ninguém governa sem ter algum tipo de lei, né? Então a lei não pode ser a lei do Estado, tem que ser a lei de Deus, porque ele não obedece à lei de Deus, mas alguma lei do Estado que vai beneficiá-lo, provavelmente ele vai ter que, inclusive ele vai ter que criar leis, e uma delas é quem for cristão não pode comprar e nem vender, é uma lei, né? Então, e ele vai dominar as nações também, então ele vai dominar todos os estados. Então, é um ponto de vista. Na época da reforma, se ensinava que a única coisa que
retardava a manifestação do anticristo no meio dos papas era o Império Romano. Que só depois que o Império Romano caísse é que eles, então, poderiam dominar toda a terra. Aí o Império Romano caiu, a Igreja Católica virou o Império Romano, e depois nós tivemos a Reforma e não aconteceu o que se esperava que acontecesse, né? Então, o que é que o detém? Deus. Aquele que determinou que esse dia iria acontecer, e esse dia é uma plenitude dos tempos, como foi na época de Jesus. Na plenitude dos tempos, Deus resolveu mandar o seu Filho. Na plenitude dos tempos, quer dizer, quando os tempos estiverem prontos, preparados pelo próprio Deus, Ele vai permitir que isso aconteça. Deus é quem controla. Aquele que o detém é Deus, é o Espírito de Deus. Porque por mais que o diabo possa pintar e bordar por aí, ele só faz aquilo que Deus permite. É Deus quem está no controle. Deus não perde o controle nunca. Quando Deus quer punir uma nação, ele deixa o diabo pintar e bordar lá. Quando Deus resolve parar de punir uma nação, ele puxa a corda e diz: agora, meu filho, você vai ficar aqui nesse ponto. Não ataca mais. É o que aconteceu com Jó. Quis atacar Jó, teve que pedir permissão. Quando Deus disse: cessa, cessou. Não existe dois poderes antagônicos e iguais. O que existe é Deus, que tem todo o poder, e o diabo, que é instrumento de Deus, para visitar iniquidades e para cumprir os propósitos que Deus tem. Então, Deus é quem está no controle. Aquele que o detém é o próprio Deus. É o ponto de vista da maior parte dos teólogos a respeito do assunto. Seu poder identificado, Tessalonicenses 2:9, ora, a aparência do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Quer dizer, não são sinais e prodígios mentirosos, são sinais e prodígios que visam fortalecer a mentira. Então, ele vai fazer sinais e prodígios reais, mas vai guiar as pessoas para adorá-lo, para servi-lo e para cumprir todo o propósito que ele tem no coração, que é colocar toda a humanidade contra Deus. Então, esse é o propósito dele. Então, os milagres serão milagres reais, mas o propósito do milagre é o propósito do falso profeta que eu já falei antes. O profeta que profetiza, acontece, e depois ele diz: vamos atrás de outros deuses, que não é o Senhor. Então, não é profeta que Deus mandou. Logo, é mais ou menos isso que vai acontecer. O diabo vai tirar do bolso todo tipo de sinal e prodígio para enganar as pessoas. E quando a gente vê o quanto as pessoas nos nossos dias são enganadas por pessoas que fazem esses sinais em televisão e tudo mais, que nem acontece muitas vezes, imagine como não vai ser quando esse indivíduo começar a fazer esses sinais espetaculares, que nunca homem algum fez, a não ser o próprio Deus, começar a fazer aí no nosso meio. Oi. Mas o texto está dizendo que ele vai ter sinais e prodígios da mentira, para fortalecer a mentira. Mas aí a gente diz assim: o povo não é besta não, mas um monte de gente está pagando para passar no sal grosso, dentro da igreja. Aí o povo não é besta não, mas tem gente levando rosinha ungida para dentro de casa. O lencinho, a água do Mar Morto. Cheguei uma vez na igreja, vamos passar aqui na fila para receber oração. Aí depois o pastor botou um saquinho de juju na minha mão. Ele disse: é água, isso aqui é o quê? Não, é água do Mar Morto. Um saquinho de juju. Eu digo: eu faço o que com isso aqui? Bota atrás das portas. Então você pega a água do Mar Morto e sai botando atrás das portas da casa. Isso é o quê? Quer dizer, as pessoas vão sendo convencidas. Imagine se um monte de gente começar a dizer: eu levei a água do Mar Morto, botei na porta da minha casa, e aí, no outro dia de manhã, apareceu R$200 lá. Quantas pessoas não vão botar a água do Mar Morto lá para aparecer o dinheiro? Entendeu?
Não, eu acho que não. Porque o que eu acho é o seguinte, o 666 é um sinal de apostasia. É alguém que diz assim, agora eu adoro o anticristo. Entendeu? O anticristo agora é meu Deus. É um sinal de apostasia. Agora, chip todo mundo tem. Eu tenho vários aqui. É chip do Banco do Brasil. Mas tanto faz, botar na mão ou botar numa coisa. Esse chip aqui do banco, ele tem quase todos os dados que você tem pessoal, vem no chip. Entendeu? Então, tanto faz. Eu botar na mão ou eu ter ele dentro da carteira, é um chip que está aqui. Eu só vou guardar ele em algum lugar no corpo. Então bota no cotovelo, bota no pescoço. Mas o sinal da besta é um sinal de apostasia. É alguém que decidiu não servir a Deus. Entendeu? E prestar culto a uma coisa. Agora, como é que... Oi? Não, pode até ser que bota no 666 mesmo, entendeu? Mas a questão aí, o que eu digo é que o 666, ele é um ato, é como se fosse o batismo de alguém na vida de apostasia dele. Então, é diferente de você só colocar um sinal, ou você ter um chip. Quer dizer que eu tenho um chip, sou salvo pela graça de Deus, agora não posso ter um chip. Porque senão, aí daqui no futuro, talvez, não tenha mais chip do jeito que a gente tem agora, que bota na carteira. Daqui a pouco o chipzinho vai ser esse mesmo, implantado. Aí o indivíduo diz, não, eu não vou botar chip, porque coisa certa. Então você leva o chip no bolso e passa lá quando for comprar, ou quando for fazer alguma coisa. Porque é um ato de apostasia. Não é só o 666 por ele só, não. Então, a gente tem que ver essa associação. Né? Aí o indivíduo, depois que botar o 666, o que é que ele vai fazer? Ele vai prestar culto ao diabo, vai se prostrar diante do falso profeta, vai adorar o falso profeta. É numa ocasião em que o falso profeta está se manifestando, tem isso também. Quer dizer, eu boto o chip agora, o falso profeta não, o anticristo. Eu boto o chip agora, daqui a 200 anos o anticristo vem. E aí, eu estou comprometido com aquilo que vai acontecer daqui a 200 anos, porque eu botei o chip agora e o indivíduo apareceu depois, 200 anos depois, porque esse ato aqui de apostasia pelo sinal 666 é também na época do anticristo. E a gente precisa ver isso. Né? O anticristo se manifestou, e aí então você não pode comprar, não pode vender, não pode fazer nada, mas você também vai ter que fazer outras coisas se botar o sinal, prestar culto àquele indivíduo. Não vai poder cultuar dois, vai prestar culto ao indivíduo. Então, a gente precisa observar isso, que é colocar o sinal, mais a associação à prestação de culto que o indivíduo vai exigir de todo aquele que colocar o sinal. É um ato de apostasia. E aí, por fim, nós temos aqui algumas características daqueles que seguem a ele. Primeiro, não acolhem a verdade. Né? Os seguidores do anticristo não acolhem a verdade, dão ouvidos à mentira. Versículo 10, parte B, diz assim: porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Os que perecem aqui é os que vão sofrer o juízo de Deus, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, aqueles que vão seguir o anticristo não acolheram o amor à verdade. E assim, seguiram o anticristo e viveram a mentira, espiritualmente falando, e andaram na mentira, porque negaram a verdade de Deus. Então, essa é a primeira característica. A segunda está no versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda operação do erro. Então, são pessoas que vivem no erro, porque Deus manda a operação do erro. É interessante isso aqui, porque o indivíduo não vai errar somente porque ele quer errar, ele vai errar porque existe um princípio operando nele que o conduz para o erro. É o que diz, por exemplo, em Romanos, quando fala assim, que se entregaram
ao pecado e tal, e diz assim que Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Quer dizer, a pessoa tem uma disposição mental para o que é ruim, para o que é mal, para o que é perverso diante de Deus. E ela não consegue voltar, porque ela não tem essa disposição mental que a conduz a uma vida de piedade novamente. Vocês se lembram de Esaú? Diz a palavra que Esaú, com muito choro, se arrependeu, mas não se converteu. Entendeu? Você olha para Judas Iscariotes ficou arrasado. Tanto é que ele se matou. Quer dizer, o indivíduo foi capaz de se matar, mas ele não se converteu. Ele podia ter ido atrás do Senhor e dito assim: Senhor, me perdoe. Mas ele não se converteu, porque a mente dele foi destinada para o erro. Ele foi entregue a uma disposição mental reprovável. Então, esse é um aspecto que a gente observa naqueles que vão buscar o anticristo. E é interessante porque não acolher a verdade tem a ver com a prática, mas não dar crédito à verdade tem a ver com um aspecto intelectual. Então, eles vão, na prática, não acolher a verdade, mas a disposição da alma, da mente deles é para praticar o que é errado. Então, o aspecto intelectual e o aspecto prático sendo manifestado nesses que não acolheram a verdade, que resolveram servir o anticristo. Se deleitam com a injustiça. Isso aqui me faz lembrar o prazer que os romanos tinham de ver crentes sendo jogados aos leões. Famílias inteiras sendo jogadas para os leões, famintos. E as pessoas iam para ali para assistir aquilo e se divertirem. Você pode imaginar uma coisa dessa? Uma disposição para o que é ímpio? O texto está dizendo que esses que vão servir, versículo 11, se deleitam com a injustiça, tem prazer em ver o mal acontecendo. É claro, o mal nos outros, né? Porque ninguém gosta do mal quando o mal alcança a gente. Mas o mal nos outros, motivo de felicidade, motivo de prazer. Uma outra coisa também, versículo 11, né? Que eu falei. Versículo 11 ainda. Entregues à operação do erro, já falei, julgado e condenados. Todos eles. Versículo 12 diz assim: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Depois, em Apocalipse 20, versículo 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Versículo 14 do capítulo 20. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vocês já viram que antes, um dos textos que eu li, falava que todo aquele que foi escrito no livro da vida não ia colocar o sinal da besta, né? E aqui, o que você vai vendo é justamente que todo aquele que colocou o sinal da besta foi, junto com a besta, para onde ela foi. Então, para o lago de fogo. E sofreram as consequências. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Logo, o iníquo é Jesus quem tira. Não é por mãos humanas que ele vai cair. Não são homens que vão se rebelar contra ele e conquistá-lo. Na verdade, o próprio Jesus se manifestará e o destruirá com o sopro da sua boca. Logo, o que a gente observa é que, desde o princípio, Deus esteve sempre no controle. E essa é a perspectiva que nós devemos ter. Deus está no controle. A perseguição vai vir, Deus está no controle. Nós vamos passar por dificuldades, sofrimentos, Deus está no controle. Alguns de nós vão morrer, Deus está no controle. O domínio é de Deus. E o nosso prazer não deve estar na nossa própria vida, mas em Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. E aqueles que não amaram a própria vida,
os que vão conseguir resistir a todos os sofrimentos e perseguições que o anticristo manifestará no nosso meio. Aqueles que não amam a própria vida vão amar a Deus acima da sua própria vida e vão viver em fidelidade diante do Senhor. Então, é um desafio para que nós possamos buscar mais santificação. Num período em que nós temos tantas facilidades para servir a Deus, tanta facilidade para ter acesso a informações, para crescer espiritualmente, é bom que nós aproveitemos e ensinemos para os nossos filhos e possamos, então, viver o cristianismo de forma cada vez mais plena no nosso meio, para que assim possamos nos preparar, estarmos preparados, para que quando os sinais começarem a acontecer, nós possamos nos regozijar, ainda que no meio do sofrimento. Amém, queridos? Então, aprender sobre o anticristo é aprender que Cristo está no controle de tudo. Apesar das destruições, Cristo está no controle. É Ele quem controla todas as coisas, é Ele quem controla as nossas vidas, e é somente a Ele que devemos prestar culto. É o que nós aprendemos com aquilo que discorremos hoje. Vamos nos levantar e vamos ter um momento de oração? Senhor nosso Deus, nós queremos glorificar o Teu nome. Agradecer ao Senhor porque o Senhor é bom e misericordioso. E a Tua bondade nos alcançou, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque quando o anticristo se manifestar, estará perto de cessar tudo aquilo que nos causa dor nessa vida. Está perto a vinda do Senhor Jesus. Nós queremos pedir ao Senhor que nos prepare, ainda que não se manifeste nos nossos dias, que o Senhor nos prepare, como se fosse manifestar-se nos nossos dias. Que o Senhor nos dê santificação dia após dia, que o Senhor nos dê uma doutrina correta e que a doutrina da Tua palavra entre em nosso coração e faça morada e transforme a nossa alma e mude o nosso comportamento, a nossa forma de agir, a nossa forma de falar, a nossa forma de se comportar no meio onde vivemos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Aviva a Tua obra em nossos corações. Enche-nos do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Dá-nos intimidade cada vez maior contigo. Dá-nos intimidade com a Tua palavra para discernirmos o caminho do erro. Dá-nos intimidade, Senhor Deus, com o Teu Espírito, para que possamos ter discernimento daquilo que não Te agrada, que não Te serve, que não Te adora, em nome de Jesus, e que ainda está em nossas vidas. E ajuda-nos, Senhor, a abandonar o pecado. Ajuda-nos a abandonar a iniquidade. Ajuda-nos a viver em santidade, para glorificarmos e engrandecermos o Teu nome. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Aleluias. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa, seja sobre nós e sobre a igreja do Senhor, espalhada em toda a terra. Amém.